Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com esse programa que tem um formato diferente, Narrativas Antagonista. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui: qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia é um fato novo. Fato do dia: a fúria da militância intolerante nas universidades. A intolerância virou uma marca do nosso tempo, né? Eu tenho defendido já até que a verdadeira polarização que a gente vive não é de esquerda versus direita, porque essa sempre teve e sempre se equilibrou, até com a alternância no poder. A polarização de agora é intolerantes versus mediadores. E os intolerantes gritam alto e têm um tempo livre que, meu Deus do céu, não? Eu quero, antes da gente começar, saber de que cidade que você está me vendo. É uma curiosidade que eu tenho e olha, o que eu tô vendo é gente do Brasil todo, muita gente de fora do Brasil vendo narrativas. Aqui no chat já tem gente se encontrando que é da mesma cidade e não sabia. Muita gente da minha cidade, Cotia, tá aqui no chat do Antagonista e nem sabia que eu sou de Cotia. É ou não é? Gente da cidade onde eu nasci, Santo André. Gente da cidade onde eu me fiz profissionalmente, São Paulo. De onde vocês estão falando? De onde vocês estão falando? Vão colocando aí, porque a gente vai já para o fato do dia. Fato do dia: a fúria da militância intolerante nas universidades. Houve um episódio na Universidade Federal Fluminense no final da semana passada, que muita gente na internet está achando que foi uma pancadaria com o MBL. Você vê, os militantes estão ficando tão biruleibe que eles estão batendo em gente que eles nem sabem quem é, porque não era o MBL. Pois é. Mas, enfim, para a gente falar sobre militância em universidade, eu acho que aí tem várias análises que a gente pode fazer. Uma das questões sobre militância em universidade é algo que se reivindica aí, no meu sentir, com total razão, que é a transformação do conhecimento em objeto de luta política. Mas não é pegar o conhecimento como foi produzido e usar para lutar politicamente. Isso aí é ok. A questão é não ter mais conhecimento, só ter luta política. E aqui eu trago um vídeo para vocês que aconteceu de verdade na Austrália, na Massey University, Austrália não, Nova Zelândia, num grupo de estudos chamado FAT Studies. Esse trabalho que foi submetido lá se chama Aceitar a Obesidade como Autocuidado na Era Trump. Vocês vão ver a apresentação real do trabalho, que foi elogiado por acadêmicos. Esta pessoa que está apresentando se inscreveu lá, ninguém checou os antecedentes, porque na verdade é um youtuber, Steven Crowder. Esse tipo de militância é o que o pessoal reclama com toda a razão. Na tela. Space is one thing, I'm sorry. Space often we see now is a matter of life and death. Recently I was patroning my favorite local grocer, and there I saw a man, of course we've all seen this person, without a mask. And even though this man decided not to protect others, or myself, by wearing a mask, he had taken the time to put on his Make America Great Again cap. Okay, but I wasn't worried. And I knew that largely because of my fat,
I was guaranteed at least a certain amount of space. You may believe, wrongly as many people do, that fat is a threat to your life. But I would argue that in many ways, it may save your life. I used to feel guilty about eating certain foods or drinking certain soft drinks, but I don't. I don't anymore. Every scoop of Ben & Jerry's, or whatever your preferred food may be, I would like to see it restructured, and it should be seen as an act of resistance, not only against homophobia, but against fat phobia. As the waist size, for example, of my pants increases, in many ways, so does my power, and so does yours. And I want you to understand that. I want all people to understand that and believe that. So I would like to summarize this by saying that personal fatness is a visible statement. Okay, what do I mean by that? It says, I do not conform. I do not submit. I decide what I do with my body and no one else. Not you, not a medical professional, and certainly not Donald J. Trump. It is a visible statement that says, keep your distance. I am not one of you. I don't have to be one of you. Arbitrary standards of so-called health do not rule me. They do not rule over me. I will not participate in your bullying as a society. I am an individual. I am here, and I am resisting. Fat is here, and it is not silent. Thank you again. I am C. Matheson, and I very much appreciate you giving me the time to present this, and look forward to answering your questions. Of course, this was all pure lunacy, and I was certain that the jig was up and that it would be curtains for C. Matheson in the world of academia. After all, these ideas aren't grounded in any scientific literature, data, or even reality, and it was clearly a goof. So imagine my surprise when this absolute joke was not only accepted to a prestigious academic conference, but C. Matheson was met with rave reviews. Dr. Esther Rothblum, PhD, even reached out to C. Matheson after the conference to peer review a paper on, you guessed it, fat studies. Look, Ma, I'm an authoritative source. The problem isn't just that lunatic ideas like fat pride are accepted and even peer-reviewed at institutions as cleverly designed ruses to boost scholarly book sales, but the problem of education doesn't exist in a bubble. Think about it for a second. What happens to the students? Tem outro tipo de militância que eu já trouxe aqui várias vezes, que é a do Che Guevara de apartamento. É o daquele adorador de ditador que, se tivesse uma ditadura mesmo, ia chorar no banho todo dia. Não ia qualificar nem para ser preso, só ia ficar chorando no banho. E, enfim, recordar é viver um dos momentos inesquecíveis da militância de esquerda universitária. As mãos pra cima, cintura solta, sobre o levante, todo com Maduro, pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama, não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos pelo e respiramos luta. As mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, tô com Maduro. Agora nós vamos a um outro tipo de militância, que poderia ser uma militância normal, de luta de ideias, de argumento, até de uma temperatura alta, mas partiu para a pancadaria. Isso de impedir pessoas de falar e partir para a pancadaria tem se tornado constante. A gente tem aqui, olha, um tumulto ocorrido na Universidade Federal Fluminense, no campus do Gragoatá, em Niterói, na última quinta-feira. Acabou com 2 pessoas feridas, uma delas foi levada para o hospital. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu.
Aqui, professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, traz uma reflexão muito interessante. Vi perfis de esquerda no Twitter comemorando, feliz, porque gente de direita, a dúvida se do MBL ou Novo, foi expulsa da UFF e surrada por estudantes, à base de pauladas. Por anos, o MBL vai a universidades mostrar como estudantes são militantes de esquerda intolerantes, violentos e dogmáticos. E fatalmente conseguem provar o ponto. E os militontos ainda festejam o feito, dão-se tapinha nas costas e celebram mais uma batalha em defesa da democracia, entre aspas, que é precisamente o que ocorreu. E aqui, tirando a dúvida do professor, eu fui atrás. Quem bateu, diz que bateu no MBL porque o MBL provoca nas universidades. Mas quem apanhou é um pessoal do Partido Novo. Eles não sabem nem que eles bateram. Isso mesmo. E quem está defendendo a surra na internet também não sabe nem quem apanhou e nem por que bateram. Ué, mas eles não estavam provocando, não. Eles estavam distribuindo panfleto. O pessoal do Novo estava distribuindo panfleto de privatização. E acharam que era o MBL e foram lá bater neles. Enfim, vamos seguir com essa história que ela só melhora. E aqui nós vamos ver o depoimento do estudante que estava lá e que apanhou. E que é um depoimento impressionante, porque assim, foram dar paulada uma horda de gente em cima de um grupo muito pequeno. Vamos ver. Você vai saber agora toda a verdade sobre a agressão covarde, ou melhor, sobre a tentativa de homicídio que nós, membros da Juventude do Partido Novo e da UDN, sofremos ontem no campus Gragoatá da UF, a Universidade Federal Fluminense. Se voltarem, a gente vai ficar por vocês. Repare que na minha testa você ainda pode ver o corte que sofri durante as agressões. Nós estávamos lá para realizar uma simples ação de panfletagem. Um panfleto com a frase: na UF a direita se cria. Uma mensagem para dizer que sim, os jovens de direita podem e devem expressar o seu posicionamento político nas universidades públicas. Ao término da nossa atividade, que transcorreu de forma pacífica, sem qualquer tipo de agressão ou provocação da nossa parte, um grupo de mais de 50 estudantes, ou melhor, marginais, alguns deles com pedaços de pau, pedaços de ferro e mascarados, se juntou para nos intimidar e nos agredir. Estávamos nos dirigindo para a saída da universidade quando esse grupo de mais de 50 pessoas começou a nos agredir com socos, chutes, tapas e pauladas. Repare a quantidade de marginais nessa horda que atacou os nossos participantes que estavam pacificamente nessa ação. Veja o nosso colega no chão sendo chutado, pisoteado, limpado e agredido por esses marginais. Quando finalmente conseguimos escapar do perímetro da universidade, precisamos acionar a viatura da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para resgatar 2 dos nossos colegas que precisaram ir para o hospital com ferimentos gravíssimos. Nós protocolaremos um boletim de ocorrência e acionaremos todas as autoridades competentes para que os marginais responsáveis por essa covardia sejam punidos e jamais voltem a cometer esse tipo de ato. Por isso, nos ajude a identificar esses criminosos que nos agrediram na UF. Contamos com seu apoio. Essa União dos Estudantes de Direita fez uma nota oficial sobre os criminosos da UFF e o ódio do bem. Eles que se dizem do amor, que se colocam como os defensores da democracia e pessoas do bem, demonstraram mais uma vez o quanto são hipócritas e intolerantes. Membros do Partido Liberal e do Partido Novo foram brutalmente hostilizados por simplesmente pensarem diferente. Não houve debate, não houve diálogo, apenas ódio, agressividade e expulsão.
Agora, para completar o teatro, estão espalhando fake news e mentiras, dizendo que nós é que agredimos as pessoas. A verdade está nas imagens, as imagens são claras. Fomos nós que fomos agredidos, brutalmente. Fomos nós que fomos expulsos de um espaço público em uma universidade que é mantida com o dinheiro de todos, inclusive o nosso. Aí vem a nota do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, que tem o seguinte trecho: não permitiremos que a UFF se torne palco de discursos antidemocráticos, que clamam explicitamente pela privatização da nossa instituição. E aqui estamos diante do quê? De que padrão de discurso? Dissonância cognitiva. Discordar do clamor de privatização das universidades públicas é um direito de todos. Eu, inclusive, discordo. Tá? Dizer que pleitear a privatização é um discurso antidemocrático, isso sim é antidemocrático. Fazer esse discurso de que militar pela privatização é antidemocrático é um discurso antidemocrático da UFF. Portanto, a UFF não defende democracia. A UFF é uma instituição que se comporta como alguns dos regimes que eu imaginava terem sido jogados na latrina da história, né? Mas foi lá pegar, né, o povo da UFF, que beleza. A UFF não endossa, sob nenhuma circunstância, práticas ou discursos que incentivem a violência física, o racismo, a homofobia, as violências de gênero ou qualquer forma de discriminação. E ao colocar no mesmo pacote violência verbal e física, a UFF mostra, sim, que passa pano para a violência física. Porque se não passasse, não enfiaria no mesmo balaio coisas que não pertencem ao mesmo balaio. É muito preocupante a postura da UFF, tanto na falta de democracia, quanto na passação de pano para a agressão física. Vamos adiante. Alguns perfis. Os alunos estão expulsando o povo do MBL. Alguém pergunta, expulsando de um lugar público? Sim, pois o único motivo de um membro do MBL estar numa universidade pública é para tumultuar e falar M de quem está lá como estudante. Nada mais correto do que isso. Lembrando mais uma vez, não tinha ninguém do MBL. Aqui, o MBL foi na UFF e um cara levou uma coça. Novamente, não tinha ninguém do MBL. Outro aqui, tomou dormindo. MBL não se cria na UFF. Mais um. Os canalhas do MBL estão chorando porque foram à UFF e foram agredidos. Não houve diálogo. Vocês já viram como essa raça chega aos ambientes? Eles não gostam de cultura, saúde, educação e nada que seja popular. A reação dos alunos foi ótima. Eles foram lá para xingar o povo. De novo, o MBL não foi a UFF. Não tinha MBL. Mais um. Sim, a mesma democracia que a maioria pode impor suas vontades diante da minoria. No caso, o NPC do MBL ser democraticamente expulso da UFF. Novamente, não tinha MBL. Eles estão batendo sem saber em que eles estão batendo. Aqui, eu ainda acho que os universitários estão muito gentis. Essa cambada tinha que sair sem os dentes para nunca mais tentar esse tipo de abordagem escrota para gerar engajamento e fazer dinheiro no YouTube. Novamente, não foi o MBL fazendo aquela abordagem de provocar e nem houve aquela abordagem de provocar. Estavam distribuindo panfletos. E aí, quem que começa a fazer discurso em defesa da tolerância e democracia? Quem? Bolsonarismo, óbvio. Deputado Carlos Jordi. Esquerdistas expulsam da UF alunos de direita na base da pancada. O fato aconteceu no dia 15 de maio no campus do Graguatá, em Niterói. E foi esse panfleto que eles estavam entregando que levou a essas agressões que vocês vão assistir. Reparem que há até uma professora hostilizando os estudantes. Tragam fatos históricos, tragam fatos documentados. Não tragam fake news, porque estão cometendo
universidade pública, produtora de conhecimento. E o que nós estamos aqui é fazendo isso, produzindo conhecimento. República! Qual conhecimento você está fazendo atacando as pessoas desse jeito? É irônico como essa turma que vive bradando democracia e tolerância são os mais antidemocráticos e mais intolerantes. É inaceitável que numa universidade federal pública, paga com os nossos impostos, tenha pessoas que ajam dessa forma, julgando o espaço acadêmico como se fosse seu e tratando com violência, com agressão, quem pensa diferente. Estou representando no Ministério Público Federal para que haja apuração desses fatos e a punição dos envolvidos, sobretudo de profissionais que possam ter prevaricado ou se omitido. E aqui eu vou terminar com recordar é viver de mim mesma 10 anos atrás, em 2015, falando sobre uma palestra que seria dada por Jair Bolsonaro numa universidade, em que ele só não apanhou porque tinha um carro para eles saírem no carro. Na tela. Como é que ele ganhou fama? Com o que Ulisses Guimarães chamava de político clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. E agora vocês vão ver, meus amigos, o comportamento das pessoas que dizem que Jair Bolsonaro é uma pessoa irracional. Vamos lá. Carro, você vai bater no carro? Não, eu não vou bater no carro. Não vai bater no carro. Para que vai bater. Eu tô parando. Vai pra frente um pouquinho. Vai pra frente um pouco, vai bater no carro. Vai pra frente um pouquinho. Mas eu não tô andando não, chefe. Vai bater no carro aqui. Tem uma multidão cercando o carro com um motorista, Jair Bolsonaro, e o filho dele, Flávio Bolsonaro. A gente escuta as vozes deles. Para você entender o que está acontecendo lá de fora do carro, que o microfone não capta, você precisa ver o vídeo. Aí tem uma moça cuspindo nele, fazendo sinais, uma multidão cercando o carro e a polícia tentando fazer com que eles passem. Ouve como é que eles reagem. Pode ir. Para. Desfaz aí aqui. Ele tá mandando o cara esterçar, que é a instrução que ele recebeu do policial. Vamos foder teu carro. Olha lá. As pessoas estão sendo contidas pela polícia. É muita gente atrás. Vai bater, devagar. Não, já tirei. O cara tá te avisando aí que vai bater. Era esse gol aqui. Aí, enquanto isso, tinha uma moça que ela tava tentando bater, bloquear o carro dele com o carro dela. Várias pessoas batendo. Que é aquela coisa que quando a pessoa não tem argumento, ela não controla o fluido corporal. É uma discussão política em alto nível, né? Com cuspes. O pessoal gasta saliva mesmo pra debater. Bom, o vídeo é longo e o tempo todo você vê Jair Bolsonaro e o filho, que tem formação policial, que tem formação militar, fazendo o que deve ser feito por bons policiais. Vocês sabem que eu não sou fã do Jair Bolsonaro, mas ali ele teve uma atitude correta, que é a seguinte: ele manteve a calma, não foi pra cima dos manifestantes, contou com a ajuda da polícia. Em vários momentos ele fala pro motorista, que eu acho que não tem esse treinamento, você não pode perder a cabeça, você tem de ter calma. Vai pegar neles. E é o seguinte, é essa gente que diz que o cara não é um democrata? É assim que a gente tá perdendo o discurso no Brasil. Porque quando a sua fala é o avesso da sua prática, isso faz a perda da credibilidade. Eu tô mostrando esse vídeo porque depois eu vou mostrar o neon Eu Não Avisei. Se os movimentos que se dizem em defesa da democracia continuarem com essa performance tão estratégica, são eles que vão ser os responsáveis por eleger Jair Bolsonaro presidente. Gente, menos fígado, mais cérebro. É por isso que o cérebro nasceu em cima, que é o primeiro órgão do corpo que tem de ser usado. Pelo que a gente vê nesse vídeo, tem muita gente que não sabe disso. E você? O que é que acha de tudo isso? O que está acontecendo nas universidades? Como lidar com isso? Calma, que antes da gente achar, nós vamos uma coisa que só tem aqui: as narrativas.
Como é que se conversa com fascista? É assim mesmo, é descendo o braço. Infelizmente, não tem outra maneira. E esse movimento fascista, essa extrema-direita do MBL, está tentando desqualificar a universidade, desqualificar o conhecimento por meio de uma abordagem muito violenta. O deputado Glauber Braga, do PSOL, já foi obrigado a bater num militante do MBL lá no Congresso, porque falou até da mãe dele que já morreu. E aqui foi o mesmo caso. O MBL chegou, provocou e depois saiu se vitimizando. Tá certa a universidade ao dizer que não vai aceitar discurso antidemocrático. E se for um discurso antidemocrático, tem que ser proibido, nem que seja na paulada. Aqui é uma democracia e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Acuse-os do que tu fazes. Já diz o decálogo de Lenin que essa esquerdalha sabe e aplica todos os dias. Eles acusam a direita de ser intolerante. É o Bolsonaro que é o intolerante, por quê? Porque o Bolsonaro é espontâneo. Às vezes escapa um palavrão, uma coisa ou outra, mas eles estão mostrando que são os verdadeiros intolerantes. Eles não podem ouvir uma ideia divergente que eles já partem para a violência física. Nós avisamos, eles vão transformar isso aqui numa China, numa Venezuela. É isso que eles sempre quiseram fazer. E a culpa disso está acontecendo é de quem? De quem ficou assinando cartinha pela democracia. De quem achava a direita muito violenta, queria que enfrentasse essa corja como? Com uma florzinha? Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que dessa vez a coisa nas universidades atingiu um outro patamar. Parece com outros tipos de conflito que a gente tem visto, mas não é. E eu vou te explicar por quê. Nós temos visto sistematicamente um ataque às universidades e aos professores. Ah, é a esquerda que ataca, é a direita que ataca. Vem de tudo quanto é lado da porção intolerante da sociedade. Na direita, essa porção intolerante quer fazer parecer que a caricatura, como eu trouxe aqui, dessa distorção em que você não produz mais conhecimento, em que você produz panfleto político, que essa caricatura que existe é o todo dos professores e que todo o ensino universitário é só isso. Tem até grupo, não ponha seu filho na universidade, porque é lógico, quanto mais burro seu filho for, mais vota em político dessa laia e mais dá dinheiro para a influência que fala pataquada. Então você tem um lado que demoniza tudo, em vez de apontar, ó, o erro é esse, o problema está aqui, nós precisamos resolver. Demoniza tudo. E do outro lado dos intolerantes, são aqueles que não querem ver dentro da universidade nenhum discurso com o qual eles não concordem ideologicamente. E aí você tem uma franja da esquerda que tem até deputado que bate nos outros, eles defendem. Deputado que defende aniquilar quem pensa diferente. E você tem gente fazendo isso dentro da universidade. E faziam contra quem? Primeiro havia uma guerra contra gente de direita ou de centro, muito que começou aí na onda do MBL, de questionar pessoas nas universidades filmando. Isso houve. E depois se voltam contra os próprios professores, tá? Os professores ficam ali na mira dos dois lados. Por quê? Não o professor que embarca politicamente. O professor fica na mira é o que defende o conhecimento. Por quê?
A intolerância precisa de pessoas que se divorciem da realidade, estejam dispostas a lidar só com o emocional e queiram tratorar qualquer um do outro lado e passar pano para as piores coisas do próprio lado. O professor sério é o oposto disso. O professor sério é um símbolo de que essa gentalha é de baixíssimo nível. De que isso não é coisa de universidade, isso é coisa que fugiram do CAPS, deixaram aberto uma ala psiquiátrica, o povo fugiu e começou a fingir que é política. Tem nada a ver isso com universidade, com conhecimento. E, aliás, me desculpe o pessoal do CAPS, que também não tem nada a ver com baixaria. Mas, enfim, seguindo adiante, por que eu digo que passou para um outro patamar? Porque o conflito a gente estava tendo já nos últimos tempos. O que mudou agora é que quem está batendo não sabe por que está batendo e nem em quem está batendo. Não é um conflito, eles viram o MBL e foram para cima. Não é um conflito, eles ouviram falar tal coisa e foram para cima. Não! Até agora, o pessoal que está defendendo a surra na internet não sabe quem apanhou e por quê. Eles realmente acham que houve mais uma abordagem do MBL em universidade e as pessoas foram para cima. Isso não ocorreu. Nem era o MBL. Era um pessoal distribuindo panfleto falando de privatização, ligado ao Partido Novo e ao Partido Liberal. E eles foram para cima da paulada. Teve gente que foi para o hospital achando que era o MBL. Eu trouxe aqui no Narrativas um vídeo meu de 10 anos atrás, quando o Bolsonaro não era o famosão. Quando o Bolsonaro era um azarão, era alguém que o pessoal ridicularizava na política. O Bolsonaro era um personagem do super pop. Quando eu vi o Bolsonaro tentando entrar numa universidade e sendo atacado fisicamente por alunos que quase viraram o carro dele, alunos de esquerda, eu disse naquele dia: vocês vão fazer do Bolsonaro o próximo presidente da República. Porque as pessoas assustam tanto com esse nível de agressividade que elas recorrem ao nível de agressividade do outro lado para tentar equilibrar. Isso dá certo? Não, obviamente dá errado. Mas é a tendência que as pessoas acabam seguindo. Entre esse vídeo de 2015, em que eu falo isso, e agora, no que a esquerda mudou? Pois é, aí eu quero te perguntar, como é que chama quem toma a mesma atitude esperando um resultado diferente? Pois é. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A palavra do dia. Vocês sabem o que é a palavra do dia, né? É para eu saber quem fica até o fim. E para quem entra no chat ou depois nos comentários e não viu até o fim, vai ver esse comentário e vai falar: gente, que comentário é esse? E vai ficando curioso e vai atrás do Narrativas Antagonista para conhecer melhor. O de hoje é lembrando, vocês viram o momento que eu trouxe dos estudantes fazendo a lamba aeróbica em homenagem ao Nicolás Maduro dentro da universidade? Pois é, a palavra de hoje é lamba aeróbica. Lamba aeróbica. Que coisa bonita, que lindo momento da juventude brasileira. Mas é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe. Olha, aproveita agora que está no finzinho. Olha se você está inscrito no canal do Antagonista. Se não está ainda, inscreva-se no canal. Toca o sininho para receber as notificações. Eu estou de volta amanhã às 5 da tarde. Beijo, até lá.